Bom, eu sou o Walter, mas todo mundo me conhece como Valtinho, porque o meu pai se chama Walter. Então, em casa todo mundo me chama de Valtinho, até na igreja eu sou conhecido como pastor Valtinho, né? Porque o meu pai é o Walter, então eu sou o Valtinho. E eu gosto muito do meu nome. Sabiam disso? O meu nome é um nome assim, que não é um nome assim muito... Tem alguém que chama Walter aqui? Nenhum Walter. Lógico, Walter é um nome mais, né, um nome um pouquinho mais antigo, né? E eu, assim, achava o meu nome muito pesado, né? Walter, tal, achava muito pesado. Eu não sabia o significado do meu nome. Aí, há 12 anos atrás, eu sou pai de 3 filhos. Eu e a Kelvin temos 3 filhos. Temos o Gustavo, que tem 27 anos. O Gustavo tem 27. A Paulinha tem 25. E o Enzo tem 12. Então, eu sou pai de 3 filhos. Depois de 14 anos veio o Enzo. E o Enzão tem 12 anos. Todos eles com a gente lá na comunidade de Suzano. Aliás, trago um abraço da nossa comunidade para vocês. Eles sabem que eu estou aqui. Eu falei para eles que eu viria aqui. Eles ficaram muito contentes e me abençoaram para poder estar aqui. Porque quando é em casa a gente faz isso, né? Dá satisfação, né? Então é importante você dar satisfação. E a igreja é a nossa família, né? Eu dei satisfação para eles que viria aqui. Eles ficaram muito contentes. Então, sou pai de 3 filhos. E quando o Enzo, a gente ficou sabendo da gravidez do Enzo, ficamos sabendo que era um menino, vamos procurar um nome. Aí, procura o nome e tal. A gente já tinha o nome, fomos procurar o significado do nome. E eu não sabia o significado do meu nome. Por quê? Meu pai era Walter, eu sou Valtinho. Perguntava para minha mãe, por que o meu nome é Walter? Ah, porque o seu pai chama Walter e o seu é Valtinho. Tá bom. E aí, era esse o significado do meu nome, porque o seu pai se chama assim. Aí eu fui ver o significado do nome do Enzo, aproveitei para ver o meu. Rapaz, quando eu descobri o significado do meu nome, eu fiquei contente. Porque o significado do meu nome é o seguinte: aquele que vai à frente de um grande exército. Aí eu comecei a entender tudo. Porque aos 12 anos, eu era da igreja dos meus pais, a Igreja Brasil para Cristo. E eles cantavam uma música lá, que se eu não me engano é o 257 da harpa cristã. Não sei o número, Arnaldinho acho que vai lembrar. Mas o refrão da música é assim: os guerreiros se preparam. Não, o refrão da música é: eu quero estar com Cristo aonde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar. E eu fui chamado para ser pastor aos 12 anos, quando eu estava ouvindo esta música. E aí, né, essa música é uma música que canta-se muito, né, na Assembleia de Deus, no Brasil para Cristo. E aí estava lá: eu quero estar com Cristo. Aí essa parte, no lance imprevisto, na frente me encontrar. E aí, sabe quando você entra numa piscina que fica aquele blum no ouvido? Aí deu aquele boom no ouvido, eu não ouvia mais nada, só essa parte: na frente me encontrar, na frente me encontrar. E aí eu olhava para o lado, eu via que as pessoas estavam cantando a outra parte da música, mas eu só ouvia essa parte: na frente me encontrar, 12 anos. E aí então, eu parei e falei assim: por que eu só estou ouvindo essa parte? E aí então o Espírito falou comigo: porque eu quero que você esteja na frente do meu exército. E o meu nome é aquele que vai à frente de um grande exército. Chega de testemunho, senão vocês já vão ficar empolgados aí já é demais. Como é lindo, né? Deus não faz nada errado. E como eu nasci, eu fui o motivo do casamento do meu pai com a minha mãe. Entenderam ou não? Meu pai acabou, né, precipitando um pouco aí no relacionamento e tal. Eles já sabem disso, né? Eu estou contando, mas eles já sabem disso. E o meu pai se precipitou no relacionamento com a minha mãe, aquela coisa toda. Minha mãe, uma nega bonita, tal. Meu pai ficou apaixonado. E aí acabou, né, antes do tempo, a minha mãe engravidando. E aí então eu fui o motivo do casamento do meu pai. Eu esqueci esses dias e perguntei: mãe, quantos anos a senhora tem mesmo de casamento? Minha mãe olhou para mim, baixou a cabeça. Falei: lembrei. Estou contando isso, mas já faz parte da palavra, tá bom? Não tô enchendo linguiça não, já faz parte da palavra. E aí então, eu fui gerado desta forma, como diz Davi, né? Em pecado me concebeu a minha mãe, né? Literalmente na palavra.
E eu fui motivo de muita confusão, motivo de briga, né? Na casa do meu avô, conhecido como João Baiano, mas na verdade ele era pernambucano. E eu conheci o meu avô, do lado direito um 38, do lado esquerdo uma peixeira e atrás um punhal. Desse tamanho, mas era bravo. E aí, imagine quando meu pai contou essa notícia. E aí eu perguntei para o meu pai falou assim, ele falou, você vai casar, seu caba da peste, mas falou um monte, e puxou a peixeira para o meu pai, colocou na garganta. Então foi assim o meu nascimento. Como essas crianças maravilhosas foram apresentadas aqui, o meu nascimento foi assim, para cima do meu pai, você vai casar, vai cuidar dessa criança, não vai abandonar a mulher, mas foi uma loucura. E Deus reverteu tudo, porque o meu nome é Walter, não é por causa do meu pai, mas é porque ele já tinha me chamado, e ele queria que eu estivesse na frente de um grande exército. E como diria o português, cá estou eu, na frente de um grande exército, e vocês fazem parte desse grande exército, que é a Igreja de Cristo espalhada em todos os lugares. Então nós vamos falar hoje sobre isso, sobre compartilhar esse evangelho do reino, que em todas as circunstâncias da nossa vida, como diz Romanos 8:28, tudo coopera para o bem. Hoje, quando eu estava ali sentado, Deus colocou uma palavra no meu coração, que eu iria falar no final, mas essa eu vou falar agora, porque eu comecei contando o testemunho do meu nascimento e do meu nome. Mas Deus falou comigo sobre pessoas que têm problema de paternidade e filiação, porque desde quando nasceram, estão vivendo tão tristes, não concordam com o modo de que foram gerados, ou talvez você tenha sido gerado numa casa que talvez trouxe problemas para você, talvez o seu pai, a sua mãe, problemas e dificuldades para a sua vida, mas Deus estava lá. Eu estou contando o meu testemunho, que é testemunho de um nascimento daquele jeito, mas se eu contar o da Kélvia, mas aí a Kélvia vai vir aqui, ela conta outro dia, mas o da Kélvia ainda é um pouquinho mais complicado que o meu. Começa como o meu, mas é um pouquinho mais complicado. Mas está lá a Kélvia hoje, uma das maiores ministras do evangelho que eu conheço na minha vida, prega a palavra, reúne as mulheres, discipula mulheres, cuida de pessoas, porque nada escapa do poder do evangelho e do poder do amor de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Quero ler um texto com vocês em Romanos capítulo 1. Vou ler 2 versículos somente agora, depois a gente vai ler mais. Nós vamos trabalhar capítulo 1 de Romanos hoje, mas eu quero ler o versículo 16 e o versículo 17 somente. A versão que eu tenho aqui é a NVI, talvez não seja a mesma versão que a sua, mas as palavras mudam, as letras mudam, mas a palavra é a mesma, tá ok? Então Romanos 1, nós vamos ler o 16 e o 17 por enquanto. Diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque o evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Obrigado, Pai, por esta palavra bendita. Somente pelo fato de ler esta palavra, nós já somos impactados por ela. Muito obrigado por essa palavra tão abençoada. E nesta manhã eu quero compartilhar com esses irmãos esta palavra de forma que tanto eles como eu sejamos abençoados, mutuamente abençoados, encorajados e fortalecidos. E eu creio que essa palavra, ela trará o efeito para o qual ela foi enviada. Fala comigo, fala com esses meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como eu estava dizendo, essa palavra ela fala sobre compartilhar aquilo que Deus nos deu. Compartilhe o poder do evangelho. Nós temos que compartilhar. E aqui o apóstolo que escreveu, o apóstolo Paulo que escreveu esse texto, ele fala algo muito interessante. Duas coisas importantes e interessantes que ele fala aqui nesses 2 versículos somente, por enquanto. Diz assim, que este evangelho que nós devemos compartilhar é o evangelho do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas fique com essa parte, é o poder de Deus. O que é o evangelho? É poder, é o poder de Deus.
E segunda coisa que ele fala, que esse evangelho é a revelação da justiça de Deus. A verdadeira justiça está na revelação deste evangelho. Olha só que interessante. E como é importante esse evangelho. Não é qualquer coisa, não é qualquer palavra, não é qualquer curso que você aprende em qualquer lugar, qualquer curso motivacional, mas é poder de Deus para a salvação e revelação da justiça de Deus, que é pela fé. É maravilhoso isso ou não? Então este evangelho que nós devemos compartilhar, o evangelho do poder de Deus e o evangelho que é a revelação da verdadeira justiça, a justiça que vem de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu estava com esses problemas da Ucrânia aí, Rússia, Ucrânia, eu estava ouvindo algumas reportagens e eu ouvi o embaixador Norton, eu nunca mais esqueci o nome dele, eu ouvi o embaixador Norton, que é o embaixador do Brasil na Ucrânia. E antes de começarem os conflitos, quando estava naquela fase ainda de vai, não vai, vamos invadir, eles então entrevistaram o Norton e o embaixador começou a falar. E aí ele começou a falar e eu achei muito interessante. E naquela hora eu falei, puxa, como é legal ser um embaixador, né? Agora não sei tanto, né? Mas por causa da confusão toda que deu. Mas é muito legal você ser um embaixador, né? Você poder estar lá num outro país, representando o seu país. E ali naquele lugar da embaixada, torna-se o seu país de origem. E é muito bacana, eu comecei a ver a figura do embaixador, eu fiquei feliz demais. E eu falei, puxa, que legal ser embaixador, né? Se eu pudesse ter a oportunidade de um dia ser um embaixador. E aí eu me lembrei da palavra de Deus em Coríntios, que diz que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Na hora, eu dei um salto de alegria quando eu me lembrei disso. Porque é legal você ver um embaixador, né, de uma embaixada, de um país, ele exercendo ali sua função. E o Norton falou o seguinte, olha, eu tenho a responsabilidade de cuidar, de preservar o bem-estar desses brasileiros aqui na Ucrânia. Então a importância, né, a imponência de ser um embaixador, eu falei, que legal, que bacana. Nós somos embaixadores de Cristo. E hoje, irmãos, mais do que nunca, no mundo que nós estamos vivendo, em pleno caos, mais do que nunca, nós precisamos exercer esta função tão importante. Por isso que o tema da palavra hoje é: compartilhe o poder do Evangelho. Como embaixador que eu e você somos do reino do Evangelho, nós precisamos compartilhar este poder do Evangelho. Precisamos compartilhar este Evangelho às pessoas por onde nós passarmos. O mundo está precisando da igreja. A igreja é essencial. A igreja nesses dias é o único meio que esta sociedade onde nós vivemos, seja aqui em Atibaia, em São Paulo, em qualquer lugar que nós estivermos, o único meio que Deus vai abençoar esta sociedade, esta humanidade, é por meio da sua igreja, porque toda a plenitude de Deus está em Cristo Jesus, e toda a autoridade, todo o poder de Jesus está sobre a sua igreja, que é o seu corpo. Então eu e você somos esses embaixadores, e hoje mais do que nunca a igreja precisa ser esse canal do fluir e da bênção de Deus para essa sociedade. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante nesse capítulo 1 aqui. Aliás, são 3 coisas hoje que nós vamos ver. A primeira coisa que nós vamos ver é sobre a ira de Deus. O apóstolo Paulo, dos versículos 18 até o versículo 32, ele fala sobre a ira de Deus sobre a humanidade. E eu, lendo esse capítulo 1, para poder estar aqui com vocês, eu achei muito interessante isso. Por quê? Nós estamos vivendo numa sociedade hoje do relativismo. Ah não, para que consagrar a criança na igreja? Não vejo necessidade disso. Para que ir à igreja? Para que fazer um curso de noivos? A gente ouviu os recados aqui, né? Para que participar de uma sala de oração? Eu oro na minha casa mesmo. Para que abrir o meu Zoom lá para assistir a oração ou para participar da oração? Hoje tudo é relativo. Será que isso que está escrito na Bíblia é verdade? Talvez que a grande maioria de nós que estamos aqui, a gente logicamente não vai pensar assim, mas a grande maioria da nossa sociedade está assim.
Não tem necessidade disso não. Todos os caminhos levam a Deus. E a Bíblia diz o quê? Que o único caminho que leva a Deus, quem é? Jesus. E aí o apóstolo Paulo, sabendo disto, e nós como igreja também precisamos entender isto, que a ira de Deus ainda continua sobre a humanidade. Porque hoje, por causa da hipergraça que é pregada, não, até o diabo vai se converter no final. Não, você vai ver, vai revirar tudo, até o diabo e os anjos caídos vão se converter. Está tudo assim, hoje tudo é maravilhoso, está tudo certo. Hoje eu posso ser quem eu quero ser, não quem Deus determinou para que eu fosse, ou para que eu fosse gerado. Contei meu testemunho aqui, Deus me direcionou desde os 12 anos para ser quem eu sou hoje. Mas não, agora hoje, isso é relativo. Deus falou lá comigo aos 12 anos, mas na verdade eu posso ser quem eu quero ser. Sabe, irmãos, eu tentei ser quem eu queria ser. Tentei ser empresário, consegui, lógico, se você tentar você vai conseguir. Tive empresas, tive microempresa, foi uma bênção, até o dia que quebrou. Quebrei uma, quebrei duas, quebrei três, e aí eu pensava, meu Deus, eu sou amaldiçoado. Não, é porque eu estava fazendo o que Deus não queria que eu fizesse. E aí no meu caso, tá? Tem gente aqui que Deus chamou para ser empresário cristão. Cada um, nós vamos ver isso daqui a pouquinho aqui. Mas no meu caso não, Deus me chamou para fazer outra coisa. E tentei fazer isso, tentei fazer aquilo, e eu me sentia muito mal. Porque quando você tenta ser aquilo que você não foi chamado para ser, você acaba se sentindo muito mal. Às vezes a gente fica tentando fazer as coisas para agradar as pessoas, ou para agradar a pessoa, para agradar a gente mesmo. Não, eu quero ser isso e ponto final. Afinal de contas, eu mereço ser feliz. Aí a gente então vai tentar ser tudo aquilo que a gente quer ser. Mas a pergunta é, quem Deus me levantou ou me criou para ser? Então, essa é a pergunta. Aí, olha só que interessante aqui, dos versículos 18 aos versículos 32, Paulo fala sobre a ira de Deus, que a ira de Deus continua sobre a humanidade. A ira de Deus continua sobre o ímpio. Eu vou ler porque esse texto merece ser lido. Vamos ler? Olha o que diz aí, o versículo 18 ao 32. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade, contra toda a impiedade e injustiça de quem? Dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque desde a criação do mundo, isso aqui eu acho muito bacana essa parte, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações sexuais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, com homens, e receberam em si mesmos castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável,
praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Esse texto é atual ou não é? Atualíssimo. Esse texto é o que nós estamos vivendo hoje. Um homem, ele se levanta da sua cadeira poderosa, a segunda maior potência do mundo, e fala assim: eu vou invadir quem eu quero invadir. Eu vou invadir a Ucrânia, e se alguém se levantar aqui, eu vou invadir tal lugar. É assim, as pessoas estão abandonando todos os preceitos e princípios. E aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: essas pessoas, e quando ele fala essas pessoas, não está falando a alguns nomes que a gente vê aí da história, mas todos os homens eles são indesculpáveis, diz o texto. Eles são indesculpáveis, porque toda a criação, as coisas que existem por aí, foram criadas e todas declaram a grandiosidade, a eternidade e o amor e a presença de Deus. Então o ser humano é indesculpável. Então a ira de Deus está sobre o ser humano e ele é indesculpável. Naquele dia não vai ter como eu chegar lá e falar: olha, eu não sabia. Como assim não sabia? Como assim não sabia? Você não vê os pássaros? Você não vê as árvores? Você não vê a natureza? Você não vê as pessoas? Você não vê os milagres que acontecem ao longo da sua história? Você não viu o que aconteceu? Eu falei, eu mostrei, mas você que não quis. Então a ira de Deus continua sobre a humanidade. Mas eu quero também te dar uma boa notícia. Por um homem entrou o pecado no mundo, este homem Adão. Mas por um outro homem, este homem Jesus, veio a vida a todos os homens, e todos aqueles que creem no homem Jesus, no Filho de Deus, e o recebem como Senhor e Salvador da sua vida, a ira de Deus agora sai desses homens, e a ira de Deus agora foi aplacada, foi quebrada, foi destruída na cruz do Calvário, e agora Jesus é aquele que vai estar lá naquele dia, que quando eu e você formos diante do trono do Senhor, para serem julgados, e aí então Jesus vai aparecer e vai falar: esse está comigo, ele já foi julgado, o pecado dele está sobre mim, e agora ele está livre. Aleluia, 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 glória ao nome do Senhor. Mas a ira de Deus, irmãos, continua sobre a humanidade. A ira de Deus continua. Não adianta pegar um louvor e colocar lá em casa. Não, eu coloco um louvor aqui, traz uma paz dentro da minha casa. Eu acredito que traz mesmo, porque a música tem esse poder de trazer, calma, de levar a gente a outros lugares, A música, ela é muito impactante. Mas pôr um louvor dentro de casa não significa que a ira de Deus saiu da minha vida. O que precisa acontecer é aqui dentro, uma transformação. É Romanos 12:2, a minha mente transformada, e eu agora sou uma nova criatura. Agora, eu não estou falando isto somente para você aqui, para você receber isto. Eu estou falando isso para mim, para você que estamos aqui ouvindo, mas eu estou falando isso para que eu e você possamos entender que o meu vizinho ainda precisa de salvação. O seu patrão precisa de salvação, o seu funcionário precisa de salvação, a sua mãe, seu pai, seu primo, seu amigo, ou eu e você somos aqueles amigos da onça, que vê o amigo caindo no buraco e a gente dá risada. A ira de Deus continua sobre os homens. Eu me lembrei quando eu estava lendo esse texto de Jonathan Edwards, que ele fala uma frase no sermão, um grande sermão de Jonathan, que é o Pecadores na Mão de um Deus Irado, e ele fala o seguinte, que todo ser humano, todo homem, todo ser humano, todos os ímpios estão sentenciados e condenados ao inferno, por merecimento, sendo isto um preceito imutável e eterna retidão de Deus para com a humanidade.
Olha só, pesado, né? Meu Deus! Mas ele disse que seria assim. E todos os homens então que encontram-se com seu Filho Jesus, que foi, como já foi dito aqui, Romanos 5,19, por um homem Jesus veio a salvação para todos os homens que encontram com o Filho Jesus recebem a salvação, e eles então agora estão fora da ira de Deus. Mas o meu vizinho continua na ira de Deus. Por isso que eu tenho uma célula na minha casa, que é uma célula com pessoas que não conhecem a Jesus. Então tem um casal que eles são da Umbanda, tem um casal que é católico, tem um outro casal que são humanistas e hedonistas, vivem para eles e vivem para o corpo deles, para o prazer do corpo. Tem um outro casal que tem outra religião, e aí vai. Nós estamos lá na minha casa. Eu moro num condomínio lá em Suzano, e aí então eu convidei essas pessoas para fazerem parte da minha célula. E eles estão lá na minha célula, porque o meu vizinho precisa entender que ele precisa ter um único. Eu preguei para eles um tempo atrás. Olha, hoje eu vou trazer uma palavra aqui para vocês entenderem a respeito da vida. E preguei, né, a criação, a queda, a restauração, e falei sobre a vida eterna para eles. Aí teve um que falou assim: não, diante disso que você está falando para a gente, então nós temos que nos batizar, entregar a vida a Jesus e se batizar. Eu falei, é isso aí, você tem que fazer isso, sabe, para os seus vizinhos, leve eles a saírem debaixo da ira de Deus, para que a ira de Deus não caia sobre a vida deles. Então esse é o primeiro bloco de versículos que Paulo fala de uma coisa muito importante, que a mídia, a política e outras coisas mais, as fake news e outras coisas mais que a gente tem recebido nesses dias, tem tentado tirar o foco da igreja de fazer o evangelismo pessoal em todos os dias da nossa vida. Nós temos sido roubados disso. Nós estamos com a mente na política, então um grupo é da direita, outro grupo é da esquerda, outro grupo está esperando a terceira via, e aí a gente fica preso nesse negócio, e a gente não vai para lugar nenhum. A igreja não é deste reino, nós somos do reino celestial, nós não temos nada a ver com este reino. Como cidadãos brasileiros a gente vai votar, mas nós não temos nada a ver com este reino. Nós não temos nada a ver com esse reino. Aleluia. Quase que eu vou para um outro. Mas tá bom, vocês já entenderam, né? Nós não temos nada a ver com esse reino. Aí fica uma loucura, né? E aí a gente não faz o que precisamos fazer como igreja, porque como igreja nós precisamos fazer uma coisa: fazer discípulos. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Foi isso que Jesus deixou para nós. E qual foi o grande mandamento, a grande comissão que Jesus deixou para nós? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei-o discípulos de todas as nações, batize essas pessoas e leve eles a conhecerem tudo que eu tenho ensinado a vocês. Este é o papel da igreja. A ira de Deus está sobre a humanidade, e nós precisamos então levar Jesus para que essas pessoas sejam salvas. Esse é o primeiro bloco de versículos. O segundo bloco de versículos, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre uma coisa muito importante: quem eu sou e quem ele é. Ele, Jesus, quem eu sou e quem ele é. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 1, ele fala desta ira, e depois ele fala sobre quem eu sou e quem Jesus é, para que a gente possa entender aonde nós estamos, quem nós somos, para a gente então ir para a terceira parte, que é a última parte que eu vou falar aqui com vocês. Mas olha aí, do versículo 1 ao versículo 6, e depois do versículo 16 e 17 que a gente já leu, fala quem nós somos e quem ele é. Versículo 1, Paulo dizendo: Paulo, falando quem ele é, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Por isso que eu dei meu testemunho no início. Eu fui chamado para ser um desses apóstolos. Apóstolo significa enviado. Eu fui chamado para ser um desses apóstolos, assim como Paulo, e você vai ver que você também foi. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, a qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas escrituras sagradas, que fala quem Jesus é, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, que mediante ao Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder,
pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Diga lá, eu fui chamado. Então quem ele é? Jesus é o Filho de Deus, que foi levantado o maior nome sobre todo nome, com poder. Jesus é o Senhor. Então ele é o Senhor e ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus, na terra, embaixo da terra. Salmo 39 diz o seguinte: para onde iria eu, ou para onde eu irei? Se eu for aos céus, lá ele está. Se eu for nas profundezas do mar e do abismo, ali também a sua mão me guiará, a sua destra me sustentará. E se eu tentar me matar para fazer a minha cama na sepultura, até ali o Senhor vai estar. Ou seja, ele está em todos os lugares, e nós não podemos fugir da grande autoridade e do poder do Senhor. Ele é que está governando todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas, ele é o único Deus, ele é o único Senhor, ele é o nosso Rei, ele é o nosso Salvador, e dele para ele são todas as coisas. Tudo vem dele, e nós não precisamos de mais ninguém e de mais nada. Gosto da frase de Jesus que ele fala o seguinte: para ir ao Pai, para conhecerem ao Pai, e aí ele aponta para ele, todos aqueles que querem vir ao Pai, ele não fala ir, mas ele fala vir, aqueles que quiserem vir ao Pai, falando da pessoa dele como Deus, deve passar por Jesus, deve passar por mim, porque eu sou o único caminho que leva a Deus. Então esse é Jesus. Agora, quem eu sou? O apóstolo Paulo entendeu quem ele era: chamado para ser servo, chamado para ser apóstolo. Eu e você, diz aí o versículo que a gente acabou de ler agora, versículo 6, também fomos chamados. Eu não vou falar aqui sobre os dons, mas você e eu temos dons, você e eu fomos chamados. Você foi chamado para alguma coisa, você não está aqui por acaso. Eu estou aqui para me sentir bem. Amém, você já se sentiu bem, mas agora Deus vai te chamar e vai te levantar e vai te dar dons para que você possa continuar se sentindo bem, mas levar outras pessoas a se sentirem bem como você está se sentindo. Não é para eu ficar simplesmente me reunindo numa igreja bonita, com ar-condicionado, com uma boa mensagem, com uma boa recepção, mas para que eu possa fluir nos meus dons. Então, Jesus é o Senhor. E eu fui chamado, versículo 1, Paulo diz: eu fui chamado para ser servo, separado pelo Senhor. Versículo 1 e versículo 5, chamados com dons específicos. O apóstolo Paulo fala: eu fui chamado para ser apóstolos. Mas tem gente aqui que foi chamado para ser apóstolos, alguns foram chamados para ser profetas, outros evangelistas, outros mestres, mas tem gente aqui também que foi chamado, dentro desses 5 ministérios de governo, foi chamado também para ser aquele que contribui, o dom de repartir. Outros foram chamados porque tem o dom de operar milagres, outros foram chamados porque tem o dom de curar, outros foram chamados que tem o dom de hospedar pessoas. Eu tenho um amigo que ele tem o dom de hospedar pessoas. Cara, isso é fantástico. Eu não tenho esse dom, embora a minha casa sempre está cheia, mas eu não tenho o dom da hospitalidade. Mas eu estou aprendendo agora, mas não é um dom claro na minha vida. Por quê? Vou explicar. Porque quando eu vou receber alguém, meu Deus do céu, a Kélvia então nem se fala, vê se os banheiros estão limpos. Vê se no seu... a gente fica louco, arruma tudo, meu Deus do céu, uma loucura. Quem tem o dom da hospitalidade, está chegando uma turma aí, não tem problema, pode mandar. Nem quer saber se o banheiro está limpo. Tem alguém assim? Agora deixa eu explicar, porque senão as mulheres vão querer me matar, principalmente a minha. Não que você não vá arrumar a casa, mesmo tendo o dom da hospitalidade, tá? Quem tem o da hospitalidade, ele vai arrumar a casa, tudo certinho, bonitinho. Um princípio não anula o outro. Porém, quem tem o dom da hospitalidade, ele nem pensa nisso.
Eu tenho um amigo, ele é lá da comunidade de Santo André, o João e a Ivani. Um dia eu estava na conferência lá na sede e tinha 20 pessoas de Londrina que estavam sem para onde ir. E eu ia almoçar na casa do João e da Ivani. Aí eu liguei para a Ivani e falei assim: Ivani, eu estou com o pessoal de Londrina aqui, que eles estão sem lugar para almoçar. Eu posso levar eles para almoçar aí? Ela nem perguntou quantas pessoas eram. Pode trazer. Dom da hospitalidade. Eu perguntaria quantas pessoas, qual a idade. Perguntaria tudo. Mas ela não perguntou nada. Pode trazer. Na verdade não foram 20, foram 30. Aí quando eu cheguei ela falei: cara, veio um carro a mais aí, 2 carros a mais, 3 carros a mais. Na verdade não tem 20, não tem 30. Falei para o João. O João falou: não, sem problema nenhum, pode trazer todo mundo. Eu fiquei assustado. Mas eu já sabia, por isso que eu liguei para ele, né? Porque quem tem o dom da hospitalidade, ele não está nem aí com nada. E o banheiro estava limpo, logicamente, como eu já falei. Mas, tá faltando papel higiênico lá, tá, eu tenho aqui, eu te dou. A pessoa mesmo colocou. Eles são fantásticos. Cada um tem um dom. Hoje eu não vou falar sobre esses dons aqui hoje, mas só estou dando uma pincelada para você entender. Você tem um dom de Deus na sua vida. Você foi chamado para alguma coisa. Você não está aqui por acaso, não. Mas eu fui gerado, nem era para eu estar aqui. Você não sabe a minha vida, a confusão que foi. A minha também foi, a da Kelvia também foi, e de muitas pessoas aqui foi uma confusão quando você nasceu talvez. Mas Deus te chamou e te deu dons para que você possa estar de pé hoje, para compartilhar o poder do Evangelho com as pessoas. Então nós precisamos entender que fomos chamados. O apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo. Versículo 17, quem nós somos? Pessoas cheias de fé. Olha o que diz aí o versículo 17. Porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim, pela fé. Como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Nós somos chamados e nós somos pessoas cheias de fé, pessoas cheias do poder de crer no Senhor Jesus e na sua salvação. E aí então nós podemos declarar como Paulo declarou, por isso que eu li os 2 primeiros versículos aí, 16 e 17. Por isso eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Gregos, seja romano, grego, seja quem for, seja judeu, seja brasileiro, ucraniano, seja haitiano, seja quem for, eu não me envergonho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. E aí eu entendendo isso, quem Ele é, quem eu sou, eu vou livrar pessoas da ira de Deus. Eu vou livrar as pessoas que estão perecendo sem saber que eles foram criados para terem esse Deus, para louvarem esse Deus e para compartilhar o poder desse Deus com as outras pessoas. Porque senão a gente vai ficar como a sociedade está hoje. Uma hora, todos nós estamos voltados para a guerra da Ucrânia. Mas antes era Petrópolis, antes era a pandemia, e aí um monte de coisa vai acontecendo e a gente só vai virando o rosto para o lado aonde está caindo a bomba. Aí uma bomba aqui, uma bomba ali, aí agora vem um que fala que mal das mulheres ucranianas, a gente vira tudo para lá, e aí fica odiando um, odiando o outro, brigando com um, brigando com o outro, e não fazemos o que nós fomos chamados para fazer. E aí o apóstolo Paulo, por final, então, ele chega nos versículos 8 até o versículo 15, ele fala algo fantástico, que aqui eu quero compartilhar com você. Olha aí o que diz do versículo 8 ao versículo 15. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem eu sirvo, disse Paulo, de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. E aqui o versículo 11 é a chave. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé.
Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. E aqui é a última parte desse capítulo 1, que Paulo faz a menção de como eu agora vou colocar em prática tudo aquilo que eu entendi do capítulo 1. Primeira coisa que eu entendi, que os pecadores estão debaixo da ira de Deus. Segunda coisa, eu aprendi que quem Ele é e quem eu sou. Agora eu preciso viver isto. Eu preciso colocar em prática isto. Eu preciso agora agir de acordo com esta mentalidade. Eu sou filho de Deus, servo do Senhor. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sei que Ele é o Senhor de toda a terra. E agora eu preciso levar pessoas a saírem debaixo da ira de Deus. Como? Como eu faço isso? Aí o apóstolo Paulo fala, versículo 11: ansiei estar com vocês a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para que eu seja fortalecido, para que vocês sejam fortalecidos, para que a gente então possa mutuamente ser encorajado, e é assim que nós vamos fluir no poder do Evangelho de Cristo. Quando eu entendo quem eu sou, entendo quem Ele é, e entendo que existem pessoas que estão sofrendo, que precisam que eu compartilhe esse dom que eu tenho. A vida do cristão, anota isso que é importante, não é uma frase nova, mas é muito importante relembrar. A vida do cristão é como um rio. Tudo que vem para mim tem que desembocar em alguém. Eu não posso ser uma represa. Cristão não foi feito para ser represa. Cristão foi chamado de rio. Nós somos o rio de Deus. E o rio de Deus, ele desemboca em alguém. Ele desemboca em algum lugar. Todos os dons, todos os talentos que Deus nos deu e nos dá, é para que eu possa transmitir esses dons e talentos às pessoas. Eu não posso ficar para mim. Eu não posso reter o que Deus me deu, mas eu tenho que transmitir. Um dos textos falando sobre isso, que eu mais gosto, é o texto da mulher do poço de Jacó. Jesus chega lá, conhece a conversa? Me dá um pouco de água. A mulher, não, olha, não tenho. Quem é você? Eu sou samaritana, você é judeu, você sabe que não pode. Sabe aquelas coisas todas, religião, política, tudo que um monte de coisa que a gente nem sabe o que falar. A mulher falando um monte de coisas. Não, mas quem é você? Você é um homem judeu, sou samaritana, aqui é o poço do nosso pai Jacó, onde que adora? É aqui, é ali, um monte de confusão na mente. Jesus vira para ela e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, vai lá e traz o seu marido e vem aqui conversar comigo. Não tenho marido. Dissesse bem, você não tem marido, porque o que você está agora também não é o seu marido. E aí a mulher, naquele momento, recebe um toque do Espírito Santo, através da vida de Jesus. E aí ela fala assim: vejo que você é um profeta. E aí Jesus então, terminando aqui a história, porque senão eu vou entrar no outro texto, mas Jesus então olha para aquela cena, e aí então abençoa aquela mulher, bebe a água, dá a água da vida para ela. Ali acontece um fenômeno poderoso, sobrenatural naquele momento. E aí então entra agora o que eu acabei de ler aqui com você, que deve ser a nossa prática nessa manhã. Aquela mulher, tendo tido uma experiência com Jesus ali, ela saiu dali, diz o texto, que foi até a sua casa, o seu povoado, e ali o que ela fez? Começou a falar o que ela aprendeu lá. Estava com um homem do poço do nosso pai Jacó, e este homem me disse toda a minha vida. Diz o texto que metade da cidade creu em Jesus por aquilo que ela estava falando. E de repente, enquanto ela estava falando, Jesus entra na cidade, e aí ela aponta para ele e fala: aquele é o homem que eu falei para vocês. E aí diz o texto que muitos mais creram em Jesus depois de ouvir o que Jesus tinha para falar. Nós precisamos ser como essa mulher, porque para o mundo, para a sociedade que a gente vive, nós nunca estamos preparados. Já viu isso ou não? Então, vai lá numa entrevista: qual a sua experiência? Então primeiro emprego. Puxa vida, primeiro emprego, olha, nós não estamos pegando pessoas com primeiro emprego. Qual a sua experiência? Não, trabalhei em várias multinacionais, inclusive, olha aí, os meus registros e tal.
Ah, que legal, mas você tem uma pós? Eu fiz 3 pós, né? Fiz pós aí e tal. Ah, então, porque a gente está pegando aqui pessoas que tenham 4 pós. Não, mas não dá, não. Aí, e quando vai pagar o salário, você tem 300 pós, você tem tudo que você imaginar na vida. E o salário, né, desse tamanho. Você fala, meu Deus, estudei tanto, batalhei tanto, tantas pós dessa vida, e eu nunca estou preparado para ganhar o que eu mereço. Olha, é o seguinte, você sabe que o mercado está difícil, e nós aqui, olha, você vai ter que fazer essa função, e o salário não vai ser da função, vai ser um salário um pouquinho menor, mas logo, quando a gente, né, perceber aí, essa parceria vai ficar boa, e aí como colaborador você vai estar ganhando, vai crescer junto com a gente. Você fica lá 300 anos e nunca cresce junto com ninguém. Porque é assim, nós nunca estamos preparados. É a mensagem que esse mundo passa para a gente. É curso daqui, curso dali, e isso veio para a igreja agora. Então as pessoas então, na igreja, o que acontece? Eu não posso, porque eu estou chegando agora. Tá bom, está chegando agora, não pode. Aí a pessoa está chegando agora, mas já faz 3 anos. Não, eu cheguei agora na igreja, 3 anos. Então eu ainda não posso, porque faz pouco tempo que eu estou aqui, 3 anos. Faz pouco tempo que eu estou na igreja, faz 10 anos que eu estou aqui, ainda não fiz alguns cursos que eu precisava fazer, mas já fez casal 1, casal 2, casal 3, já fez, meu Deus, já conhece o Firenze, já conhece, já foi em 300 acampamentos, já foi em Projeto Mãe, já foi em tudo, mas nunca coloca em prática o que aprende, nunca coloca em prática o dom que Deus deu. Nesta manhã, meu irmão, minha irmã, você e eu precisamos ativar em nós o poder de Jesus que está em mim, que está em você, e nós precisamos colocar em prática e compartilhar o poder do Evangelho, porque senão nós não vamos fortalecer o corpo. Olha o que Paulo fala aí, olha o que Paulo diz, que nós precisamos compartilhar. Ele falou, olha, eu quero estar junto com vocês, versículo 11 é a chave, eu quero estar junto com vocês, para que eu possa compartilhar com vocês dons espirituais que Deus me deu. Para quê? Para que no corpo haja fortalecimento e encorajamento mútuo. Está aí nos versículos que a gente leu de 8 a 15, para que no corpo tenha fortalecimento. Paulo diz aí no versículo seguinte, tanto eu como vocês sejamos mutuamente abençoados e encorajados. Sabe por que às vezes falta força na igreja e na minha fé? Porque eu não encorajo as pessoas. Jó 42, versículo 10. Deus mudou a sorte de Jó, quando Jó já estava curado, e ele já estava curado, estava tudo bem com ele. É isso que diz o versículo? É isso que diz o versículo? O versículo diz assim, Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ainda estava doente, cheio de ferimentos, purulento, com lepra. Enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Se você for esperar ficar pronto, você nunca será curado. Se você for esperar fazer todos os cursos que você quer fazer para ser um ministro do Senhor, você nunca vai ministrar o que o Senhor já ministrou no seu coração. O poder de Deus não é para, como diz o pastor Carlos Alberto, para o clérigo, mas o poder de Deus é para homens comuns como eu e você, seres humanos comuns como eu e você, homens e mulheres que estão dispostos a, como aquela mulher no poço de Jacó, a colocar em prática o que aprendeu. Logicamente que quando eu falo isso, como já disse aqui, um princípio não anula o outro. Nós estamos debaixo de autoridade pastoral, nós estamos debaixo da visão da igreja, nós estamos debaixo de princípios e valores do reino de Deus, isso não muda. Mas quando eu estou debaixo desses princípios e valores, eu preciso atuar com o meu dom. O apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, eu quero estar entre vocês para compartilhar com vocês alguns dons que eu tenho. Então eu vim aqui nessa manhã compartilhar alguns dons que eu tenho com vocês. E eu vou sair daqui com dons que vocês vão compartilhar comigo, e eu serei abençoado. Na prática, como funciona? Se eu tenho o dom de contribuir, de repartir, nesta manhã aqui talvez tenha alguém que esteja necessitado de um compartilhamento do meu dom. Eu tenho que então fazer um pix para esse irmão.
É simples. Deus te deu o dom. Se você não fizer aqui, vai fazer lá em outro canal de TV que você vai ver pedindo um dinheiro ou outro. Então faça no meio do corpo. Compartilhe com as pessoas. Ao invés de você ficar doando para um monte de entidades por aí, na hora que foi a oferta aqui, eu vi que nós temos aqui alguns projetos. Doa para os projetos. Doe para alguém. Tem um pastor amigo nosso que ele leva um dinheiro no bolso todo culto. Que aí ele fica lá no meio da igreja perguntando para Deus: quem é a pessoa que eu devo dar esse dinheiro? E não é pouco não. É dinheiro. Tomara que tenha alguém aqui com o dom de repartir nessa manhã. E ele fica com dinheiro lá. Teve um dia que me contaram que ele estava com R$2.000 no bolso. Falei que não era pouco? Teve gente que deu glória a Deus, né? Aleluia! Ele estava com R$2.000 no bolso. E aí ele ficou procurando. Aí Deus mostrou para ele um menino improvável. E aí ele levou aquele dinheiro na casa do menino, porque o menino não podia receber o dinheiro, que ainda tinha alguns problemas, ele era especial. Aquela família não tinha 1 grão de feijão para cozinhar naquele dia. Recebeu R$2.000 na mão. Dom de repartir. Eu preciso colocar em prática esse meu dom. Você precisa colocar em prática o seu dom. E aí então o apóstolo Paulo fala: olha, vocês precisam fazer isso fora do corpo, para ser como testemunho para as pessoas. A gente quer pregar o evangelho para as pessoas, tentando convencer ele com as nossas palavras. Mas ele não será convencido com as nossas palavras. As pessoas não vão ler a Bíblia, mas as pessoas vão ler você. Eles vão ler o cristão. Eles vão receber direto de você a fonte de vida. Volto no texto de Jesus no poço de Jacó com aquela mulher. Ele não leu a Bíblia para ela. Olha, tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte. Tem um versículo na Bíblia que fala uma coisa extraordinária. E aí cita um negócio que nem em versículo da Bíblia é. Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Que ele ouviu alguém falar e acha que esse é um versículo bíblico. Então, olha, você precisa vir, porque senão Deus vai te dar uma dor, você vai ter que vir de qualquer jeito. Totalmente fora do contexto. Então não tente explicar com as suas palavras, mas coloque o dom que Deus te deu em prática. Se é de repartir, reparta com o seu vizinho. Se é de curar, cure o seu vizinho. Se é de hospitalidade, receba as pessoas que vêm de fora. Seja lá qual for o seu dom, coloque em prática, porque isso vai trazer fortalecimento, encorajamento e vai trazer o testemunho do Senhor. Versículo 3, o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, isso é tão real que eu fui impedido várias vezes de estar com vocês. Volto a repetir, a mídia, a política e outras coisas mais tentam impedir a gente de colocar em prática os nossos dons. E para fechar aqui, sabendo quem Ele é, sabendo quem eu sou, sabendo que a ira de Deus continua sobre os homens, eu preciso colocar em prática aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Eu sou um rio, eu não sou uma represa. Eu preciso fluir a bênção de Deus sobre a vida das pessoas que estão na minha vida. Eu preciso ter coragem. Esses dias atrás, um amigo meu, Pedro do Borel, ele colocou no stories dele um pessoal pulando de asa delta lá no Rio de Janeiro. Aí ele falou uma frase que ficou na minha mente. Ele falou assim: fé eu tenho, mas me falta coragem. Falei, cara, que fantástico. O Pedro é cheio dessas sacadas, né? Que fantástico. Eu também creio. Eu creio que Jesus é o Senhor. Eu creio que Jesus me deu os dons. É verdade ou não é? A gente não crê que Jesus é o Senhor e que Ele nos deu os dons? A gente lê todo dia isso nos cultos. Mas agora eu preciso ter coragem para colocar em prática esses dons. Lógico, a gente vai ser chamado de louco às vezes, mas para os loucos é dado o reino dos céus. E nessa manhã nós vamos colocar em prática esses dons em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Senhor, nós sabemos quem Tu és. Nós sabemos agora quem nós somos. E mesmo que tenhamos sido gerados diante de uma situação tão horrível, talvez, fomos gerados às vezes numa casa onde não tinha nada de Deus, ou de uma forma que não expressava a presença de Deus. Talvez tenham pessoas aqui, Senhor, que não foram programados. Tem pessoas aqui que não foram aceitos no seu nascimento, e por isso sofrem de rejeição até hoje. Então, Pai,
sabendo que o Senhor é o Deus que nos livrou de todas essas coisas, e hoje sabemos que nós somos filhos de Deus, amados do coração do Pai, não tem como ficar sem colocar em prática aquilo que o Senhor nos deu. O seu amor, o seu perdão, a sua graça maravilhosa. Não tem como não colocar em prática os dons que o Senhor nos deu, para que possamos encorajar o nosso próximo, para que possamos fortalecer o nosso próximo, e para que possamos dar testemunho diante dos homens, diante de Jesus. Levanta-nos nesta manhã como uma igreja que compartilha o poder do Evangelho, de uma forma prática, não de uma forma simplesmente da letra acadêmica, mas principalmente no dia a dia. Que venha o amor do Senhor para casais que estão vivendo momentos difíceis aqui, talvez estão prestes a separar. Que venha o amor de Deus sobre eles, a fim de que eles possam colocar em prática os seus dons e não ficarem brigando por causa das suas diferenças, porque as diferenças são dons específicos que Deus nos deu, e por muitas vezes tem nos separado. Nós não queremos isto, Senhor. Nós não queremos que casais se separem. Nós não queremos que igrejas se dividam, Senhor, por causa de dons específicos que o Senhor deu a cada um. Cada um de nós temos dons, e nós precisamos colocar esses dons em prática. Nesta manhã, Senhor, nós queremos fluir nos Teus dons, queremos fluir na Tua presença e colocarmos em prática esses dons que o Senhor nos deu, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, em nome do Senhor Jesus. Fala comigo, Senhor, fala com esses irmãos ainda mais. Nós pedimos mais, Espírito, da Tua presença. Nós pedimos mais da Tua presença, pedimos mais do Teu amor, pedimos mais da Tua graça. E que a igreja neste momento, Pai, possa fluir nos dons espirituais, para que possa encorajar e fortalecer uns aos outros, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.